11 horas e 31 minutos, é o Contraponto da Cultura, a Voz do Povo. Bom, feito esse esclarecimento, Enes, pelo presidente da Câmara de Vereadores, por que teve a composição de que forma, evidentemente que os vereadores se viram com todas essas denúncias na obrigação de fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, aí começa, tem os contras e tem os a favores. E tá, e quem é que vai fiscalizar os vereadores? Quem é que não sei o quê? Mas, para ontem, então, teve a divulgação das 85 pessoas denunciadas e das quais figura o nome de 5 vereadores. E aí vem a pergunta. A CPI continua tendo membros, vereadores denunciados na direção do trabalho, e no caso o vereador Edílio Dallagnol é o relator nomeado para isso. Eu quero contar aqui, isso aqui eu faço questão, Edílio, se você me permite, de dizer que nós temos aqui parcialmente, né, duas páginas da denúncia. Eu tenho outras partes de outras pessoas da denúncia oferecida pelo Ministério Público, pela Procuradoria da República, né, Ministério Público Federal, que diz onde está o embasamento que sustenta a denúncia contra as pessoas. No caso do vereador Edílio Dallagnol, diz assim, a Sua Excelência, a Procuradora: no dia 25 de maio de 2015, em Foz do Iguaçu, o denunciado Edílio Dallagnol solicitou para si e para outrem, direta e indiretamente, através de sua assessoria, em razão da função que exercia, vereador desse município, do assessor especial de governo Sérgio Leonel Beltrame, vantagem indevida consistente na nomeação de uma pessoa, Alessandra, a cargo em empresas terceirizadas, as quais possuem contrato de prestação de serviços com a Prefeitura de Foz do Iguaçu. Conforme já explicado nos itens anteriores, verificou-se que as empresas Labor Obras Limitada, Iguaçu Serviços Terceirizados, Eireli e Intercept Limitada estariam servindo ao Poder Executivo e Legislativo como cabides de emprego para pessoas politicamente indicadas, sendo que o responsável por administrar a distribuição de vagas nestas empresas terceirizadas era o denunciado Sérgio Leonel Beltrame, com anuência, concordância e participação do prefeito Reni Clóvis de Souza Pereira. Assim sendo, no dia 25 de maio de 2015, o denunciado Edílio Dallagnol, através de sua assessora, eu vou repetir, assim sendo, no dia 25 de maio de 2015, o denunciado Edílio Dallagnol, através de sua assessora, solicitou ao assessor especial do governo Sérgio Beltrame a contratação de uma pessoa, Alessandra, a vaga de recepcionista por uma das empresas terceirizadas contratadas da administração pública. E aí tem a gravação entre Beltrame e a assessora do vereador Edílio. Eu acho que eu não vou precisar dizer o seguinte, Enes, é rápida a conversa aqui. A conversa consistente, ela foi transcrita da seguinte forma: Beltrame diz assim, alô, e a assessora do vereador Edílio diz, senhor Beltrame? Sim, ele. Bom dia, tudo bem? A assessora falando, e eu acho que vocês já estão sabendo o que é assessora e o que é o Beltrame. Bom dia, diz Beltrame. Assessora, aqui é a assessora do vereador Edílio, desculpe, está te incomodando. O vereador me disse que falou contigo agora pela manhã. A assessora repete, então eu falei com a sua secretária, liguei no seu gabinete, foi sexta-feira. Aí ela falou para entrar em contato contigo. Imaginei que ela fosse passar o recado. Eu creio que ela deve ter passado. É só para passar o nome da menina, lá da Alessandra, né? Eu mandei uma mensagem para você agora. Você recebeu? Beltrame diz, não olhei ainda. Eu vi que chegou aqui, mas eu estou vendo uns documentos aqui. Assessora do vereador. Não tem problema. Eu mandei por mensagem, caso você não consiga abrir, aí depois eu passo para a sua secretária. Não tem problema, para não atrapalhar também, né?
é que caso lá da menina está esperando uma vaga já faz tempinho, coitada. É de recepcionista, né? Diz a assessora. Isso. Nossa, tá com problema lá, tá difícil encaixar ela. Beltrame, tá, eu vou ter uma reunião. Explique para o Edílio hoje, às 3 horas, com o dono da empresa e com o gerente lá, para ver o que tem de vaga. Eu não vou querer enrolar. Eu não sei o que o Alcir fazia, a tal, mas eu vou ver. Se tiver, eu vou encaixar ela. Agora, se tiver, eu vou ligar para você e vou dizer, olha, colocou alguém, hoje não tem, e a assessora do vereador Edílio diz assim, eu também. Então, segundo o Ministério Público Federal, pelo menos na sua denúncia, o crime cometido pelo vereador Edílio Dallagnol teria sido este de ter solicitado de forma indireta, através da sua assessora, o qual não foi contratada, a vaga para uma recepcionista. E o denunciado Beltrame disse o seguinte, olha, eu nem sei se tem vaga, mas eu vou conversar, fala para o Dallagnol que eu vou conversar, se tiver lá uma vaga, eu encaixo lá para a menina. É isso que está transcrito aqui. O que o senhor tem a dizer a respeito disso, vereador Manuel? Qual pesa o trabalho da Polícia Federal? Eu acho que a denúncia é muito vaga, porque uma assessora pedindo emprego, nós cansamos de pessoas vir pedir tantas situações no gabinete, e não fui eu, foi a assessora pedindo, e nem sequer ela foi contratada. Agora, eu faço parte de uma CPI, e hoje sou questionado, diferente da Rádio Cultura, que, né, convidou para vir aqui para explicar, outras desce a lenha, muitos blogs aí, que é capaz de acabar a carreira política de 15 anos, né, porque querem jogar a gente na lama. Né, dizendo que eu fui denunciado, e isso, como é que eu vou esclarecer se não tem uma Rádio Cultura que me dá esse espaço para dizer que foi um pedido de emprego? Então, é muito sério isso para quem está na política hoje, é muito sério. Então, eu agora fico numa situação, mantenho o meu nome na CPI, porque é um trabalho sério, nós precisamos passar a cidade a limpo. Né? E o trabalho que está sendo feito é sério, nós estamos chamando todo mundo, estamos pedindo todo o material da Polícia Federal. Falou bem aqui o presidente da Câmara, o vereador Duso, foi por sorteio, não fui eu que quis entrar, fui sorteado, e nós queremos tirar limpo essa cidade, porque é dinheiro público envolvido. Nós queremos, estamos atrás de ver o envolvimento do prefeito municipal, porque nós estamos chamando todos os entes públicos e também os donos de empreiteiras para saber o que está acontecendo. Agora, como o meu nome foi citado, eu fui ontem bombardeado, eu estava viajando, fui bombardeado por vários setores da imprensa e não sabia a minha denúncia. Fiquei sabendo agora de manhã, por isso convidado, vir até aqui, dizer que foi uma assessora que ligou pedindo um emprego. Agora, queria até sair da CPI, só que ela fica impedido até a primeira sessão daqui 10 dias para a CPI, até início da primeira sessão. E aí, o vereador, ontem eu disse aqui o seguinte, até porque a gente não sabia exatamente do conteúdo. Quando você tem 5 vereadores denunciados e o objeto da CPI são fatos relacionados à Operação Pecúlio, ora, a partir do momento que até foi o Dilton ou o Bobato, ontem deu uma entrevista para nós, o vereador Vitorácio ou o Bobato, deu, olha, nós não sabemos ainda o que pode ser feito, né? Porque nesse momento não sabemos o tamanho da denúncia e o que pode ser feito. Particularmente, nós dissemos o seguinte, independente do que verse a denúncia, para que haja uma lisura da Câmara nesse processo, entendeu? Aquele que tiver citado e que for membro, haveria de dizer o seguinte, olha, deixa eu, né, colocar aqui insuspeita, totalmente suspeita. Eu sou sincero, dizer aqui, eu vou dar uma coisa, um depoimento pessoal, vou abrir um parênteses aqui, Gilton. O Brasil, há cerca de 2 semanas, entendeu? Estava estarrecido com um pedido de prisão do presidente do Senado da República, entendeu? Dos senadores da República, de não sei quem, de ex-presidente da República, porque deveriam ser presos porque estavam e tal. E a gente imaginava, poxa, o procurador da República
Porque tem, longe de eu querer fazer defesa de Renan, Companhia Limitada e tal, mas imaginava o seguinte, o procurador da República agora achou o podre do cara e vai prender. Não, é porque eles estariam em tese contrários à Lava Jato, porque um senador diz assim para o outro, pô, mas eu não sou favorável que você prenda um cara sem o julgamento final. Se um senador da República não puder dizer isso, não puder opinar, aí eu acho que fica meio, tudo passa a ser contrário à Lava Jato, tudo passa a ser falcatrua, tudo passa a ser crime, aí eu não sei. Por que eu fiz essa introdução? Todos os dias, ou quase todos os dias, e principalmente nessa época, alguém diz assim, ô Nelson, não tem uma vaga lá para uma menina, para um menino, o guri é bom, está desempregado, se formou, quer fazer um estágio, quer trabalhar, né? Vem aqui a pessoa, inclusive, entendeu? E aí você fala até com gente, porque agora é crime, não dá para contar, não dá para dizer nome. Olha, foi lá, tá no meu gabinete, pediu, mas não tem, está lotado. Será que você não tem lá alguma vaga, alguma coisa? Se souber, me fale. O dia a dia das pessoas é muito diferente disso, seu Enes Mendes da Rocha. É muito diferente disso? Porque aqui é o seguinte, o que eu estou vendo aqui do relato é a assessora do Edílio conversando com o Sérgio Beltrame, dizendo o seguinte, em resumo, olha, tem uma menina, é recepcionista, coitada, está passando por uma dificuldade muito grande. Eu não sei se o senhor conversou com o Edílio, se o senhor conversou, é para essa menina, diz, olha, eu vou inclusive conversar com a empresa, eu não garanto nada, mas se tiver uma vaga lá, eu vou até perguntar, se tiver uma vaga, agora, vou ser bem sincero, se não tiver também já vou avisar que não tem, que não sei o quê. Mas, ô Nelson, mesmo que se considere uma irregularidade, esse crime não foi praticado, a moça não foi. Nem contratada foi. Contratada ela foi. Então, nós estamos aqui enxugando gelo com esse troço aí. Ô Nilton, parabéns, Enes. Veja você, né? Eu considero extremamente positivo o caso da Polícia Federal, claro, da promotoria, de quem for possível da Justiça, sabe, botar tudo isso a limpo. Mas jamais terá o peso maior do que a Câmara fazer isso. Claro. Sabe? A Câmara não prende, não faz isso, não faz aquilo tudo. Mas ela tem um papel preponderante no esclarecimento disso. Dilton, a cidade está engatinhando, sabe? Está se arrastando pelas ruas, esperando que toda esta fase de incertezas, de faltas de competência de tomar uma posição para botar cada instituição no seu lugar. A Câmara que coloca isso. Não é a Polícia Federal. É a Câmara que coloca isso. Nós temos que resolver, Edílio, uma situação que está, digamos, muito morosa, sabe? Por isso que se interromper a comissão agora, nós não podemos corrigir coisas que a cidade está perdendo. A cidade está perdendo, não é apenas na parte técnica, na parte financeira, mas ela está perdendo muito a sua imagem na parte moral, sabe? Nós estamos passando uma imagem ao Estado e ao país, enfim, né? de uma situação que não pode continuar. Nós temos uma vice que pode assumir isso. Está na mão da comissão fazer isso. E resolver de uma vez por todas e a cidade começar, sabe, a locomotiva começar a trabalhar, sabe, a subir, a descer e botar as coisas no eixo. Eu acho que isso é o papel da Câmara, sabe? Ela não pode, de forma nenhuma, deixar essa coisa correr devagar, saindo pela lateral. Não, eu acho que ela tem que realmente partir para o ponto certo e dar uma solução definitiva. A rua está gritando isso e pedindo que a Câmara faça isso. Dilton, o que você tem a dizer a respeito disso? O Brasil não Foz do Iguaçu. O Brasil basta uma faísca, porque o combustível para o incêndio já está formado por qualquer coisa. As pessoas, antes de analisar com a isenção, da forma que você fez agora, eu colaborado pelo Enes Mendes da Rocha, já faz um gritedo. A verdade é esta. Por exemplo, o vereador Edílio Dallagnol, se dar por impedido é um prejuízo para a CPI neste momento,
em que levantou, fez todos os dados que nós temos até agora, teve a participação de Edílio Dallagnol, por conta de um fato que verdadeiramente não ocorreu. E além de não ter ocorrido, me parece que é irrelevante dentro desse contexto. E das 80 e poucas pessoas que fizeram o relatório, que possivelmente serão indiciados, condenados, eu faço uma aposta para quem quiser na cidade que não terá mais do que 12. Porque eles precisam de provar, ouvir o fato. Se tivesse chamado Edílio Dallagnol na justiça, eles disseram: Edílio, em que contexto se deu essa ligação? E ele disse: olha, a moça inclusive nem foi empregada. Já tinha morrido por aí. Mas coloca e expõe esta questão e leva um cidadão a, neste momento, estar assim, pensando em se dar por impedido. Por isso que eu disse ontem, quando vieram falar isso para mim, e eu conheço os vereadores ali dessa Câmara Municipal de cor e salteado, se fosse coisa que tivesse denúncia substancial, o Edílio é grande o suficiente para se dar por impedido. Hoje, ao ler esse documento, por esse documento, se amanhã tiver outra denúncia do Edílio, eu vou analisar a outra denúncia, o que eu acredito que não vai ter mais. Por esse documento, desculpa, o Edílio não tem que se dar por impedido, porque conseguiram fazer, e esse que escreve contra o grande presidente da Câmara, o grande relator, o Edílio, que tem uma bagagem política, não que os outros não tenham, quase ímpar na casa, conseguiram fazer um ataque à tarefa. A CPI hoje, não era bom eu dizer isso, mas vou dizer e amanhã você verá que vai ter outros ataques à tarefa. O presidente, o relator e o membro chega já à conclusão que depois das últimas delações não há como não pedir uma processante. Não há como pedir uma processante. O que vai atrasar cerca de 15, 20 dias é que nós queremos chegar aos demais vereadores, os outros 12, coisa substancial, tipificado, dizendo qual foi a participação de cada um desse que vieram lesar o erário público de Foz do Iguaçu. E não cabe aqui para nós, vereadores, analisar o secretário A, B, C ou D, e nem o empresário, isso é da polícia, isso é da justiça. Cabe a nós julgar o ato, se foi probo ou improbo, do cidadão prefeito municipal de Foz do Iguaçu. E se nós chegarmos à conclusão que temos que afastar o prefeito, vamos afastá-lo. Mas isso não é a comissão da CPI que vai afastar. É o plenário da Câmara que primeiro tem que admitir uma processante e depois dizer se admite o afastamento ou não. Hoje, a acusação contra o relator é um ataque à tarefa. Veja o que o presidente disse: nos próximos 10 dias, se ele protocolar essa carta se dando por impedido, para toda a CPI. Depois vai ser sorteado que, porventura, um outro que também tenha problema vai se dar por impedido. Daqui a pouco, o outro que nem foi noticiado, né, na Polícia Federal ou na GAECO, ele também diz assim: por que eu tenho que entrar agora com as coisas andando, eu tenho que vir e relatar alguma coisa? Vou me dar por impedido também. Não tem nada, vou me dar por impedido também. Qual o resultado prático disso? Zero. E a gente perde a presunção de ninguém poderá ter sido como culpado enquanto o processo não transitar em julgado. O Edílio é uma conversa da assessora que pede um emprego, embora que no nome do Edílio relata que teve uma conversa anterior e que a moça não foi empregada. É o suficiente para tirar o relatório? Agora, a partir do momento que eu disse que há uma convergência praticamente entre nós, salvo se alguém mudar, porque eu não vou mudar, acho que temos que pedir a comissão processante. É o entendimento, mais ou menos, do Bobato, é o entendimento do relator Edílio. Quando é amanhã, vou inventar uma história do Vitorassi, uma história do Bobato, para começar a fazer um ataque à tarefa. Eu, no lugar do Edílio Dallagnol, não me daria por impedido, porque ao se dar por impedido, ao contrário, é admitir que isto, que é um traquezinho de nada, que seja uma denúncia grave, a ponto de desclassificar, ou se dar por desclassificado, ou nós desclassificar um cidadão que está fazendo um excelente trabalho, tanto na Câmara, que nem na CPI. Então são coisas, por exemplo,
que eu acho que a maturidade e o tempo da vida de político faz trazer alguma coisa, como a gente viu aqui agora do Enésio, que eu discordo só de uma coisa, que a cidade não avança, que a cidade não prospera, que a cidade isso, que a cidade aquilo. Aí eu vou fazer aqui textualmente dizer o que Fernando Henrique Cardoso disse quando do afastamento da Dilma. Para administrador e para prefeito ruim, o melhor remédio não é a cassação. Não é a cassação. Quem elegeu o ruim tem que aguentar o ruim. Agora, para governo corrupto, aí sim é uma questão da Câmara. Para quem desvia o dinheiro do erário público, não interessa se o cara está indo bem ou está indo mal na administração. Se ele é improbo, tem que ser afastado. Claro. O melhor remédio para prefeito ruim, para governador ruim, para presidente ruim, não é o afastamento. Por isso que nós temos que prezar pela democracia. Quando você elege um cara bom, viva. Quando você elege um cara ruim, suporte. Não é? Então, estas são as considerações. Agora são 12 horas e 52 minutos. Está aqui também, chegou, nós convidamos o vereador Paulo Rocha, chegou atrasado, Paulo, mas eu vou te franquear a palavra, 1 minuto e meio. Porque você também, porque são 12h52, você também está na lista. A Vanessa do Centro ligou, diz que não importa o tamanho do ato, se foi ilegal, tem que ser investigado e punido de acordo. Vanessa, o que está sendo acusado é o seguinte, eu até quero que a Vanessa faça essa reflexão. A assessora do vereador Edílio Dallagnol pediu um emprego para uma menina de recepcionista ao Beltrame. Isso é comum, todos os dias as pessoas abordarem vereador, aqui na rádio, tal, olha, não tem um emprego para mim, não tem emprego para isso, não tem um estágio, não tem isso, tal. Isso é coisa natural. E aí pediu, aí o Beltrame disse assim, eu vou ver se tem. Eu vou ver se tem, eu vou lá conversar, demonstrando também educação, gentileza e tal. Se isto é crime, é isso que tem que ser perguntado, que esta é a acusação. Eu concordo com você, se o ato é ilegal, ele tem que ser punido. Se o ato é ilegal, se o ato é criminoso, seja ele pequeno, ele vai ser punido com uma pena menor, seja ele maior, vai ser punido com uma pena maior. A lei está aí para isso e tem que ocorrer isso. A reflexão que eu faço é se esta ação, esta atitude é alguma coisa criminosa, né? Porque você é denunciado por um crime. Aqui é o crime de favorecimento ilegal. Entendeu? Tem uma legislação específica para isso. Para si ou para terceiro. Que acabou não se consumando, vamos dizer assim, na linguagem técnica jurídica, o vereador Duso também é formado em direito, quer dizer, não se consumou, não teve nada. Nelson, eu preciso fazer uma correção, apesar de eu ter estudado na famosa faculdade de Curitiba, eu sou formado em administração e eu também sou engenheiro agrônomo. Então eu tenho bastante vívio, mas eu não sou um... Sim, mas não é neófito também. Isso. Paulo Rocha, bom dia. Bom dia. Olha, eu faço, das palavras que o senhor estava falando, eu estava ouvindo no rádio... Qual é a denúncia contra você, Paulo? É a mesma do Edílio. Simplesmente eu liguei para o Beltrame pedindo para colocar uma mulher a trabalhar, uma mãe de família com 2 crianças desempregadas que veio no meu gabinete chorando, e eu liguei lá. Além de não arrumar um emprego, essa é a situação minha que está aí. Quer dizer, é o que o Vitor Horácio colocou com propriedade agora há pouco, eu anotei aqui, ó, por conta de um fato que sequer foi comprovado. Existe outra coisa? A denúncia contra você é isso? É só isso, está aí, pode vasculhar tudo. Não existe outra coisa. Então, quer dizer, eu simplesmente liguei, uma mãe de família veio lá, chorando, com 2 crianças, pedindo para dar uma mão para colocar ela a trabalhar. Agora, vem cá, covarde seria eu se eu não tivesse ligado. Covarde seria eu se eu não tivesse pelo menos tentado. Agora, esse é o que pega contra mim. 12h55, gente, vocês estão convidados a vir mais vezes aqui, a Rádio Cultura não julga ninguém, já colocamos como norma aqui. Agora, a Rádio Cultura, ela ouve todos os lados, e a gente procura todos os dias, nós vamos na Polícia Federal, nós procuramos o Ministério Público Federal, sempre querendo saber de informações, a gente procura saber o que está documentado, o que não está documentado, evidentemente que, e essa questão em relação, eu não vou me assustar com o número de 85, tá, dito, mas está comprovado que, infelizmente, nós temos uma administração que não se sustenta mais.
né? Na titularidade. Não se sustenta Sim. pela questão improba. Sim, Mas assim, o pessoal está confundindo a questão improba com a questão de administrar mal. Não é isso. Remédio para governador ruim de administrar não é cassação. Não é? A questão tem que aguentar. A questão é um cidadão chegar e dizer para o senhor, dizer para o vereador Dallagnol, lá na Câmara de Vereadores, o seguinte: olha, eu trazia 13 metros cúbicos de emulsão asfáltica e registravam 20. Eu que levei a testemunha. Né? Então agora tem que fazer o seguinte: quem certificava a carga? O Isso. Prefeito sabia? Se sabia, fora Isso. o prefeito. Se não sabia, é o funcionário. Claro. Pronto. Então essas coisas têm que ser feitas, tem que colocar para a cidade. Dulce, obrigado pela tua participação aqui. Eu agradeço, doutor Nelson, e enquanto estiver na função, estarei sempre à disposição para dar os esclarecimentos, a qual é meu dever estar o prestando. Edílio, obrigado pela tua participação aqui também na Rádio Obrigado, Cultura, tá certo? Nelson. Obrigado, doutor Enes, Cida, poder esclarecer sobre essa citação aí na denúncia do pecúlio. Diga, Cida. O WhatsApp começa um atrás do outro, Vamos lá. exatamente Então, nesse momento. vamos Quem não premiar os deve, não ouvintes. teme. O bom é que Ministério Público e Polícia Federal estava passando o Brasil a limpo, inclusive tem uma punição mais severa porque o povo acha que isso não dá nada. Não vai dar nada. Amarildo, do Conjunto Libra. O outro aqui, deixa eu ver quem é. O doutor Nelson disse Neófito, ele era ou não era da Rosa Cruz, não entendi. O Felipe Mansur. Tá. Curto o doutor Nelson, esses vereadores são lisos demais. Aqui o outro aqui é um professor, pelo que eu estou entendendo, prezados, no resumo da obra, o estado policialesco nos leva a pensar em teorias da conspiração. Uma pena, pois muitas pessoas pagarão um alto preço na cidade. A acusação contra Edílio é pífia. Abraços, Mauro Bandeira. Para encerrar aqui, a Maria do Carmo, deixa eu ver quem que é essa ouvinte aqui. Bom, ela diz o seguinte: para a doutora Enes, disse tudo. Voz do Iguaçu, capenga moralmente. A Câmara de Vereadores deixa sempre a desejar. Daí ela faz colocação sobre a FHC, prefeito, vereador ou qualquer outro cargo, quem decide constitucionalmente é a população, se quer ou não o bandido no cargo. Reni, Lula, Dilma, Renan, 90% dos políticos já passou da hora de serem presos. 12h59, a gente ouve esse termo popular e tal, quem não deve, não tem. Mas deixa eu aqui colocar de quem, por muitos anos, atuou na advocacia criminal, né? E até o escritório vem atuando e bastante. O que ocorre é o seguinte: o tal não deve, não tem, mas não é bem assim, gente. Um processo criminal arrasta as pessoas durante muito tempo. Durante muito tempo a pessoa se incomoda, é dinheiro, é não sei o quê, para depois de 2, 3 anos lá na frente dizer: está vendo aqui, ó, está vendo como eu era inocente? Mas esse está vendo que eu era inocente? O sujeito perdeu muito em tranquilidade, em patrimônio, em credibilidade. Não é assim quem simplesmente, então vamos botando todo mundo. E para quem é agente público, acaba com a carreira antes da condenação. Acaba, não é. Eu sou sincero, vou colocar aqui um ponto de vista pessoal. Eu não consigo enxergar um pedido de emprego como um crime. Eu não consigo enxergar. Não consigo enxergar. Obrigado. Mais um WhatsApp aqui. Fale para o Porque doutor. o dia a dia das pessoas, meu Deus do céu, então vamos nos apresentar agora em fila, vamos direto para a delegacia. Você vai, se elege, vão te botar numa redoma de vidro e você só vai fazer o voto lá de dentro sem consultar ninguém, sem conversar, sem interagir, dá licença. A menos que você tenha a seguinte prática: nós vamos aprovar a licitação tal, desde que cada vereador tenha uma cota a ser empregado. Aí sim. Aí é fim, Aí né? sim. Aí sim. Aí- Aquele negócio da saúde, que cada vereador tinha uma cota para furar a fila. Quer dizer, alguém tinha uma assinatura, um cartão que ia lá, dava, podia ter 1000 na fila. O do vereador tá. Qual foi o vereador? Quando fez? Como?
cadeia pro vereador, cassação, vamos lá. Para encerrar aqui, é o último WhatsApp, gente. Ainda tem gente digitando, a gente vai até mais tarde. Fale para o doutor Nelson, Cida, fale para o doutor Nelson, desapegar do buraco da Paraná. Quem sabe alguém arruma aquilo. Vai ter acidente feio ali. Eu sei do que ela está falando, fiz uma foto lá. O Vinícius me ligou, um a cidade inteira está ligando. Não, aquele buraco ali eu acho que vai ser mais um ponto turístico, entendeu? Cataratas e o buraco, veja como é que é e tal, entendeu? Venha, visite e tal, e o buraco da Paraná. Não, coisa feia, não é de hoje. Sim, bastante buraco. E não é de hoje. A Bernardo Platts não se fala. Mas a 7ª medição da Operação Tapa Buraco, na 7ª medição, tá atrás lá. Tá atrás. Taparam aquele. As abreviaturas lá. Total da medição, 297 mil. Aí as abreviaturas de alguns nomes e tal. Se são aquelas pessoas que pegaram, não sei, mas está lá, tem a cópia disso. Entendeu? E a empresa que fez cobrou R$100 e poucos mil, dos 297. Parece que foi rescindido o contrato, ou mandou rescindir o contrato. O Sérgio diz aqui, boa tarde, acho que vale a intenção. Está usando da influência e poder do cargo, isso é crime. O vereador não é para ficar arrumando emprego para ninguém. Está se beneficiando da função. Sérgio, assinado Sérgio. 1h e 2 minutos é a opinião do Sérgio. Ouvintes. Eu acho que não é essa, sim, a função do vereador. O vereador não é agência de emprego. Realmente não é. Marcelo diz, na terceirizada só Agora, entra eu só estou dizendo encaminhada. como é que é o dia a dia das pessoas. Alguém vai e vota no Edílio e diz, Edílio, o meu filho se formou, você não conhece, não sei quem. Não, eu vou ligar, vou ver e tal. Isso acontece, nessa singeleza que eu estou contando. Agora, se tudo isso tem uma intenção criminosa por trás, aí as pessoas vão ter que ser mudas. Né? Verdade. Né? Aí fica um pouco difícil. Gente, não para as perguntas pelo WhatsApp. Mas vai dizendo. Cida, aí. pergunte ao Edilson se a saúde está tão ruim na cidade para ele buscar tratamento fora da cidade. O Edílio, acho que ele errou na digitação. Tá. O vereador buscou atendimento de saúde fora, vereador? É isso que o ouvinte está perguntando aqui. Um ouvinte está perguntando. Se foi buscar... Respondo? Pode responder? Posso. Como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui o nome dele. O nome desse ouvinte sobre a entrevista. Cadê? Marcos perguntando. Marcos, em relação ao que foi buscar fora, quem fez a cirurgia de catarata foi minha cunhada. E ela não me cobrou. E eu confio no trabalho dela, porque minha esposa também fez. E aí eu viajei na quinta-feira, ela fez o exame na sexta, e na segunda ela fez a cirurgia. Então esse foi o motivo de eu ter feito fora a minha cirurgia de cataratas. A médica é sua cunhada? A médica é minha cunhada. 11h04, 17,8 a temperatura. Vamos embora, Cida. Meu Deus. E tem gente que está ouvindo a Rádio Cultura ainda e tal. Tem. Vou o dia todo, né? Aqui você é o mais ouvido. Não adianta. Não, mas você... não é vocês. Teve gente que criou um contraponto clandestino. Não é verdade, mas nem lembraram disso. Como que é? Deixa ele explicar. Pirata. Explica, vereador, como que é? Não, porque eles criaram um site, Contraponto Foz, e aí se associaram a uma rádio que diz o seguinte, faça a extensão, mas não foi nunca tiveram, porque eu conheço os companheiros, nunca tiveram nenhuma vontade de vir aqui e fazer o... É impossível de querer fazer um enfrentamento ou fazer uma concorrência com o Nelson. Todo mundo, a sociedade sabe que o Nelson é o número 1 da cidade, a Rádio Cultura é o número 1, não tem o que questionar, tchê. Então, e é isso aí, Vitor Horácio. Vamos embora, senão eu vou ficar querendo que tu fique falando bem de mim mais uma meia hora. Tchau pra vocês, obrigado pela audiência e amanhã nós voltamos. A Rádio Cultura apresentou